Qual é o limite entre a fantasia e a realidade? Às vezes, alguém cria uma situação para escapar dos problemas, do tédio, da solidão. E recentemente a gente teve uma história que foi a da mulher de 54 anos que, segundo ela, ia se casar com um ator famoso, ficou esperando por ele no aeroporto. Ela acreditou ter conversado com ele, queria se casar mesmo. Até ela falou que depois foi uma brincadeira, enfim, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para entender o ser humano. Foi notícia, rendeu muitos comentários nas redes sociais e aí a gente vai conversar sobre isso, sobre fantasia, realidade, por que algumas pessoas fantasiam, com ela, a psicóloga Deise Carvalho, que está com a gente aqui para começar muito bem o ano. Querida, obrigada por ter vindo. Que bom, estou tão feliz. Eu também. E a minha felicidade é real. Ai, tá vendo? Eu fico feliz, viu, que ela seja real. Deise, interessante, a gente vai falar sobre fantasia e realidade. E a arte, ela traz essa fantasia na medida certa, vamos dizer assim, Deise? Vamos pensar assim, a arte é uma expressão dessa subjetividade. Porque fantasia é tudo aquilo que não é real, não é concreto. Tem a ver com as nossas emoções, que tem uma certa realidade, mas ela não é palpável, vamos pensar dentro dessa perspectiva. Então, quando você coloca as suas emoções no papel, você concretiza, a pessoa consegue olhar para aquilo. Então, quando você deu a sugestão, pega o lápis, mas não pega só para colocar quando tá bom. Sabe quando você tá com raiva? Sim. Então, você rabisca a raiva. Até antes de conversar com o marido, até antes de conversar com o filho, com o chefe, escreve, né? Escreve todas aquelas coisas que você não vai dizer, mas que passa muitas vezes por dentro de você. Porque quando a gente não elabora isso, Mônica, a nossa subjetividade interpreta o que você faz de forma inadequada. Por exemplo, eu estou falando e você balançou a cabeça. Se eu tenho uma história de repreensão dentro de mim, eu posso interpretar isso do tipo assim, ai, será que a Mônica está dizendo muito bem ou você não está falando direito, fale isso de forma mais adequada. Então, eu vejo o seu balançar de cabeça e interpreto a partir da minha subjetividade. E começo a atuar a partir de quê? Não da sua balançar da cabeça, mas da minha interpretação. Aí é a minha fantasia. Aí eu começo a pensar, nossa, a Mônica está me julgando. Aí eu vou ficar retraída, com medo, aí não vou falar, porque... E a Mônica não está me julgando, só estava querendo entender. E aí a Mônica pensa, por que a Deise está fazendo diferente? E se a Mônica tem outra história dentro dela, porque todos nós temos, a Mônica começa a atuar de outra forma. E aí vira o grande ruído das comunicações. Aí você fala, Deise, como poderia resolver? Eu poderia te perguntar, tá tudo certo? O que eu te falei te incomodou? Aí você poderia me responder, não, isso. Ah, tá, eu tive a sensação. Não é assim, o seu olhar me disse isso, não. Eu tive a impressão, eu tive a sensação de que quando você fazia isso, você me julgava. Então eu me aproprio daquilo que está dentro de mim. E aí eu preciso ressignificar. Elaborar. Isso. Essa elaboração é aquilo que a gente chama dentro da psicologia de ressignificar. Quer dizer, dar um novo significado. Eu preciso entender que histórias são essas que eu tenho dentro de mim, que faz com que eu interprete ou que eu pense que quando você faz isso, você quer me dar uma bronca. Você falou em alguma coisa, por complexo, exemplo. Né? Assim, por exemplo, isso vem, essa fantasia gerada pela interpretação que eu faço do outro, da postura do outro em relação ao que a gente vive, pode vir de um trauma na infância, na adolescência, de uma situação que eu não me recordo, mas que ela ficou presente ali, né? É isso? É isso. Isso vem tanto de um trauma sistêmico, que pode ser de uma história do meu sistema familiar, da minha família, sabe assim, ó, todas as mulheres da minha família têm uma história difícil com os homens. Eu não necessariamente vivi aquilo, mas quando eu estou com um homem, muitas vezes, a história, aquilo que eu ouvi, aquilo que as mulheres passaram, eu não vou mais disponível para aquele relacionamento. Eu vou dentro daquelas histórias.
eu já vou entendendo que aquele homem vai querer, sei lá, me agredir, trair, me maltratar. Então eu já vou cheia de defesas. Não por aquela história aqui. Esse é um trauma sistêmico. O outro trauma seria o trauma biográfico. O que é um trauma biográfico? Aconteceu comigo, Deise. Então vamos pensar nisso que você falou. Talvez, e é importante a gente entender o que é trauma. Às vezes a gente pensa que trauma é algo muito catastrófico. Não, trauma é algo que me gerou dor, me gerou sofrimento, me gerou tristeza. Então vamos imaginar que lá na minha educação primária, eu tinha uma professora que era extremamente agressiva. Entende? Então que ela só me olhava. Olhar, né? Isso, igual você está me olhando assim firme. Então toda vez que alguém me olha, eu não estou vendo essa pessoa. É como se, aqui, ó, pega a sua almofada, licença. É como se na sua frente quem aparecesse foi a minha professora. Então eu deixo de atuar com a realidade, que é a Mônica, e eu atuo com aquilo que a gente chama de sobreposição de contexto. Eu atuo com quem você ativou na minha história, na minha carência. Machucou. Isso, com a minha história e com a minha carência. Então, sim, tem origem nessas questões. Então, e como curar? Eu preciso olhar para as minhas dores. Pegar o lápis e escrever que dores são essas? Ou ir para terapia. Para terapia. Né? Fazer uma constelação, fazer coisas que possam eu colocar, expressar aquilo que está confuso, inclusive para mim. Porque não é tão claro. Não é, de jeito nenhum, né, gente? Não é tão claro. Porque às vezes aquilo que traz é tão sutil que eu nem percebo. E aí eu preciso do olhar, muitas vezes, do outro. É como a princesa Sofia, né? A menininha lá. Ela tinha uma professora que ajudava ela a elaborar. A ela interpretar aquilo que muitas vezes ela mesmo não estava conseguindo ver. Porque às vezes a gente está preso nas nossas emoções. E aí eu interpreto a partir da minha emoção e não do que é. Aí eu chego para outra pessoa e digo, você viu como a Mônica estava me olhando? Aí a pessoa olha para mim e fala, não, mas eu não vi. Ah, você é muito ingênuo. Eu vejo. Aí vira todo um conflito que não existe. E que gera problemas para a saúde mental. Exatamente, aproveitando que nós falamos no Janeiro Branco. A questão da saúde mental. Então vamos pensar essa mulher, que eu não conheço a história dela. Provavelmente tem questões relacionadas a relacionamentos afetivos. E quando ela viu alguém que ela idealizava como possibilidade de ter um interesse nela, é como se aquela parte dela que sempre quis ser amada, desejada por um homem, ser vista, e assim, pensa, ele tinha sido marido de outra atriz famosa, né? Falou assim, nossa, se ele quer ela, ele também me quer, como eu sou uma mulher maravilhosa. Então, provavelmente, essa pessoa tem uma necessidade de ser validada pelo outro. Então ela não parou para pensar, será que isso é possível mesmo? Que uma pessoa que fala inglês está falando em português comigo, tão perfeito, está marcando, está sendo assim, está sendo dessa maneira, não traz os fatos, os dados de realidade. Então é mais fácil eu acreditar nisso porque eu não olho para a minha dor de abandono, por exemplo. Essa conversa continua. Deise Carvalho, psicóloga, falando pra gente desse limite, né? Da fantasia, da realidade. E aí eu vou deixar uma pergunta para ela justamente em relação a isso. Por que algumas pessoas... Você deu umas explicações assim, mas por que elas fantasiam? É para sair dessa solidão, desse tédio, sabe? Dessa vida que não é agradável? Eu vou responder melhor, mas vou dizer assim, todos nós fantasiamos. Fique com esta afirmação de Deise, já volto. Lourdes Graça de Araguari te mandaram um abraço, viu? 2h58. Deixa eu mandar um beijo para Nilza, que está acompanhando, mandou um beijo para Deise, já foi dado, viu, Nilza? Obrigada pela sua participação, ela falou que você fala direto ao coração dela. E é tão bom quando a gente chega nesse lugar tão sagrado de vocês, trazendo temas tão importantes para a gente se descobrir, para a gente entender mais
tanto da gente quanto das outras pessoas também, né, Deise? Sim, porque quando a gente entende da gente, Mônica, a gente entende do outro. Por quê? Ao me entender, eu não faço projeções. O que é uma projeção? É colocar em você coisas que não são suas. Eu diminuo, vamos dizer assim, as minhas projeções, porque eu entendo que aquilo é meu, não é da Mônica. E que a Mônica é daquele jeito. Porque se a gente pensar, a maior dificuldade nas relações é que eu gostaria que o outro fosse de tal determinada maneira. Isso não é possível, né? E eu sempre brinco, sempre pego os meus bonecos, né, e mostro, ó, a pessoa é dessa cor e você é dessa. Você tem que escolher se quer estar com essa pessoa ou não, mas não que essa pessoa tem que modificar. Antes de eu trazer a pergunta da Keila, lembra que eu te fiz uma Sim. pergunta antes da gente ir para o intervalo, te chamar a Tati, que é por que algumas pessoas vão criando esses cenários, por que elas fantasiam tanto? Então, e eu te respondi, todos nós fantasiamos. Faz parte da nossa subjetividade. Aqui no intervalo a gente ficou lembrando de coisas na nossa adolescência, né? Que a gente imaginava. Ou até mesmo agora chega o final do ano, às vezes a gente vai para aquele mural dos sonhos, dos desejos. Tudo isso é legal. Mas a gente sabe que é só um sonho, que é um desejo, que aquilo ainda não está acontecendo. O difícil, e aí quando a gente vai para uma grande patologia, por exemplo, um esquizofrênico, esse limite é muito, ele quase não existe. Então, o esquizofrênico, ele está aqui falando com você e ele tem certeza de algo que está passando, mas não como uma fantasia, não como um pode ser, mas como algo assim, a Mônica está me olhando assim porque ela quer me matar. E aquela pessoa acredita naquilo. Então, são fronteiras da sua psique que estão mais comprometidas. Mas vamos pegar aqui em nós meio normóticos, todos nós fantasiamos. Mas a gente precisa entender assim, o que de fato é isso? E aí perguntas como o que, como, onde, quando, que de fato, qual concreto que foi, pode nos ajudar a perceber quando a gente está fantasiando. Entendi. A Keila disse o seguinte, que a mãe dela está com um probleminha de saúde mental e ela contou que a mãe dela conta histórias como se ela tivesse realmente vivido aquilo, mas é fora da realidade. Levamos ao médico e o diagnóstico foi de depressão recorrente. A minha pergunta é, se ela fizer a sessão com uma psicóloga, pode melhorar o quadro dela? Ela está querendo ajudar a mãe. Sim. E sabe, que fica contando histórias fora da realidade. Provavelmente ela precisa fazer algumas coisas. Uma é um trabalho terapêutico, outro é um trabalho medicamentoso, que é o psiquiatra. Só que tem que entender o nível de comprometimento que já existe. Porque pode ser que seja algum tipo de demência que esteja sendo instalado. Aí um neurologista pode fazer uma avaliação melhor. Então, sim, o processo terapêutico pode auxiliar. Mas pode ser que aquela mãe que ela se recorda não exista mais. E aí é a dor. Quando você lida com o envelhecimento dos pais, de entender, e até o nosso próprio envelhecimento, né? Assim, Mônica? Não sei com você, eu estou aqui com meus 52 anos, vou dar um exemplo de realidade e fantasia que é ótimo. Estava de férias e eu adoro dançar, adoro sambar, e me gravaram sambando e dançando. Quando eu vi eu sambando e dançando, eu comecei a rir. Aí você fala, por quê? Porque na minha cabeça, eu dançava como há 20 anos. E eu não dançava como mulher de 50, entende? Então, ver aquela realidade e falar assim, gente, olha que interessante. Se eu não estivesse bem comigo, quando eu olhasse para aquilo, eu iria deprimir. Porque eu iria olhar e ia querer ter o corpo ou o jeito de dançar dos 20. Não. Ó, Deise, você tá bem? Sim, eu tô bem aos 50. Sim. Mas eu não tenho mais 20. Eu não vou até o chão igual eu ia quando eu tinha 20 anos. Então é diferente. Então, esse contraste entre realidade e fantasia, inclusive quando a gente está cuidando dos nossos pais, a gente tem que entender que aquele pai ou aquela mãe que a gente tem dentro da gente já não existe mais. Já não existe mais, né? E aí é doloroso.
E aí a gente tem que tratar essa dor. Exatamente, aí a psicoterapia ajuda. O Itoshi está sempre participando. Como é que tá de café aí, meu amigo? Ele falou o seguinte, que fantasiar, a gente vai trazendo as reflexões dos amigos nossos, né? Fantasiar seria mentir para si? Mais ou menos. Porque a mentira parece algo intencional, né? Isso. Na verdade, é como se você criasse uma realidade paralela, que por defesa você acredita nela. Então, vou pegar um exemplo mais simples. O meu chefe me trata mal. Ao invés de eu olhar para aquilo e entender por que isso acontece, aí eu começo a fantasiar. Não, esse é o jeito dele mesmo. Ou isso acontece assim dessa forma. Não, ele não é grosseiro. Eu começo a justificar questões que não são justificáveis. Entende? Então, assim, não é mentir no aspecto de intencionalidade. É construir uma realidade paralela para sofrer menos. Criar cenários. Exatamente. Como uma novela. Isso. Sabe assim, você cria uma novela e atua como aquele personagem, só que o ator na novela, ele sabe que ele está atuando. Quando ele sai, ele deveria voltar para a vida dele. Quando você não volta para a sua vida, continua vivendo aquela história como se ela fosse realidade, é como se fosse uma realidade paralela. E aí, como que a pessoa vai ter uma noção, ela vai ter esse discernimento ou não, e como é que quem está em volta e percebe pode ajudar? Ótimo, é uma ótima pergunta. A primeira coisa é, assim, a própria pessoa. Quando você começa a interpretar do tipo, eu acho que a Mônica não gosta de mim. Aí você pode começar a se perguntar, quais dados? O que aconteceu de fato para eu achar que a Mônica não gosta de mim? Ah, ela não me mandou Feliz Natal. Mas a Mônica tem que mandar Feliz Natal para todo mundo? Você entende? A gente começa a fazer perguntas para a gente. E o outro eu comunico ao outro, ó, quando você faz isso, eu sinto isso. Só que não é fácil, Mônica, porque isso traz pra gente um lugar de autoconhecimento. E nem sempre a gente foi educado a se autoconhecer. A gente foi educado a ficar no lugar de vítima e a culpa é do outro. Mais fácil, né? É mais fácil. Você falou de autoconhecimento, a gente está no Janeiro Branco discutindo essa questão, que nem você falou, é complexo, fantasia, realidade, a gente entender ali o limite, por que acontece, como a Deise está explicando aqui pra gente. E aí vem essa questão do autoconhecimento, Sim. Né? Por ausência dele, a gente tem tido tantos problemas, tantas pessoas adoecidas, Deise. Exatamente. Porque é demais, não é? É muito. E agora tem NR1 aí nas empresas para que possa tratar a questão da saúde mental, porque nós estamos vivendo em espaços adoecidos. Porque a gente não é educado, Mônica, para dizer, me fale o que você está sentindo, meu filho. Quem está aí que vira para o filho e fala assim, filho, como você está hoje? Mas a gente quer ouvir de verdade. E o filho disser, mãe, eu estou triste com aquilo que você me disse. E recebe isso com tranquilidade ou fica justificando. Mas eu falei isso porque você falou aquilo. Então não tem espaço. A gente não aprendeu a ter espaço para as emoções. E quando a gente não tem, para onde que vai? Para o corpo. Ela precisa explodir. E ela explode tanto na parte psicossomática, na parte de adoecimento físico, como no adoecimento mental, nos pânicos, nas depressões. Então ela vai precisar, porque é um vulcão. Então se ela não saiu, ela vai sair em algum lugar. E aí entra também a questão do julgamento, não entra? Quando a gente não expressa, ou quando expressa, aí vem o julgamento, aí vem a defensiva, como você falou, a justificativa. A gente julga porque é mais fácil julgar o outro do que olhar para nós mesmos. É muito mais fácil eu dizer a Mônica errada do que eu assumir minha autorresponsabilidade. Ponto. Né? Então é muito mais fácil eu dizer, ela tá só de calça preta. O bom seria se tivesse total de preto. Então é mais fácil eu dizer que a culpa é sua do que minha. Então o julgamento tem a ver com isso.
eu me acho melhor do que você. E aí a pergunta é, por que que eu me acho melhor do que você? Por que que o meu ponto de vista tem razão e não o seu? Uma vez uma cliente falava assim para mim, porque o meu marido, ele tem que fazer terapia dele, porque ele tem... Aí ele, o que que você acha? Eu acho que você tem que sair da terapia, falei para ela. Ela fez essa mesma cara, falou assim, Deise? Como assim? Como assim? Mas eu faço terapia com você. Eu falei, é. Mas por que que... E eu gosto. Eu falei assim, e ele gosta? Não. Então por que que ele tem que fazer uma coisa que você quer que ele faça? Boa pergunta. Porque ele é adulto, ele escolhe. Ele escolhe. Desde, mas ele está sofrendo. Ele é adulto, ele escolhe e ele arca com as consequências. Se você não der conta de ficar com esse homem adoecido, isso é um problema seu, não dele. Então, o julgar, muitas vezes, é acreditar que aquilo que eu acho que é verdadeiro é o melhor caminho. E quem disse que é? Como é que eu sei que aquilo que eu acho que é bom É bom para o outro, é bom para o outro? para a gente pensar. Exato. Deise Carvalho, muito delicado, complexo, né? Que é esse limite entre a fantasia e a realidade. Muitas vezes as pessoas criam situações, criam histórias para escapar dos problemas da vida, né? Tédio, solidão, uma vida que não está satisfeita com ela, não sabe como mudar. E a Deise Carvalho, que é psicóloga, está com a gente aqui hoje, tirando as nossas dúvidas e abrindo essa janela para a gente entender melhor. Você falou daquela questão das pesquisas e muitas vezes aquilo que você falou, vem a realidade, a gente torce o nariz para a realidade, mas aí também a fantasia não funciona, o encontro, o equilíbrio que é o ideal. Isso, a vida sempre é o equilíbrio. E é até assim, Mônica, é verdade, isso aqui está acontecendo. Mas eu também não quero abrir mão de, sei lá, de comer um salaminho nunca. É. Então, eu vou, em um determinado momento, comer isso que não faz tão bem. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Não é um lugar assim, isso é mentira, isso não existe. Não, isso é verdade. Mas eu posso escolher aquilo. Então, quando a gente começa a atuar assim, a gente fala que a gente atua no adulto. Porque quando a gente atua na fantasia, é igual criança. A criança olha para uma história e ela cria. É assim, ó, quando eu estava na faculdade de psicologia, há 30 anos atrás, eu lembro de um trabalho que um professor fez de voltar à nossa infância. E eu voltei com a recordação de um quintal da minha avó. E lá nesse quintal da minha avó, eu fazia muitas brincadeiras. Era maravilhoso. E eu voltei, eu sou de Ilhéus, aí nas férias, eu voltei à casa da minha avó. E aí foi a minha surpresa, eu gosto dessa história. Na minha lembrança, era um espaço assim, de 4x4, 5 metros, 5x5, era enorme. E eu voltei, aí falei, vó, onde é o pátio? Deixa eu ir lá no pátio. Aí eu cheguei lá, tinha uma piazinha desse tamanho, ele devia ter 1,5 por 1,5. Era um negocinho apertado. Eu falei assim, vó, a senhora vendeu o pátio? Minha avó, não, minha filha. E onde está o resto do pátio? Ah, não, sempre foi esse. Então, na minha fantasia infantil, que cabia tantas histórias naquele pátio da casa da minha avó, ele tinha um mundo ali. Então, enquanto criança, acreditar naquilo é saudável. Cabe. Aí eu, adulta, voltei e falei assim, gente, aquilo nunca existiu, de fato. Mas dentro de mim existiu. Os artistas como você que escrevem, eles pegam aquela fantasia e eles vivem aquilo e transformam aquilo num concreto, traduzem. Então, em um universo aquilo existe, mas você entende aonde está esse limite. Está terminando o nosso tempo, mas deixa eu trazer a Selva. Quando percebo que tudo está dando errado e aparentemente todos estão contra mim, volto para mim mesma e digo que não é real e que o problema não sou eu e não a minha volta. É mais ou menos o que você disse pra gente. Mas aí é importante, Selva? Selva, nome bonito, né? Diferente, né? É importante, Selva, entender assim, pode ser isso, tá tudo dando tão errado e todos estão bravos comigo. O que é verdade e o que não é. O que é fato, porque pode ser que as pessoas de fato estão gritando com ela.
E se estão gritando com ela, ou estão falando de forma inadequada, a realidade é, aquelas pessoas gritaram comigo. Então, o que eu vou fazer para que as pessoas não gritem mais comigo daquela maneira? Então, é um processo de análise o tempo todo. Mas, como eu disse, muitas vezes é muito difícil fazer sozinho. Então, é importante pedir ajuda. Deixa eu só aqui fechar, mandando um beijo para a Lindalva, para a Irene, que diz que ama escutar você, a Cristiane, Mente Saudável, Emoções Equilibradas, e a turma toda abraçando, né, esses temas que a gente traz. Deise, obrigada. Foi muito bom te receber aqui. E logo outros temas virão. Tá? Sim, adoro começar o ano. Obrigada. Mais um ano começando assim com você. Eu fico muito feliz. Eu também. Feliz. Viu? Obrigada. Deise Carvalho, psicóloga com a gente. Essa entrevista dela vai estar lá no nosso YouTube e você pode compartilhar para que outras pessoas possam, sabe, ter acesso a esse conteúdo tão rico, tá bom?